Amados irmãos, sejam bem-vindos, né? Mais uma reunião do Desfrute do livro de Apocalipse. Nós estamos na mensagem de número 20, cujo título é A Igreja em Esmirna, parte 2. Nós estávamos falando semana passada da Igreja em Esmirna, começamos a falar da Igreja em Esmirna e nós vamos continuar, né? Se você quer entender um pouco mais da Igreja em Esmirna, você precisa então ouvir a mensagem passada também. Não deixe de ouvir a mensagem anterior, porque algumas coisas aqui nós não vamos voltar por causa do tempo, tá bom? Mas a Igreja de Esmirna, como nós estamos falando semana passada, é um período da Igreja, depois da era apostólica, dos apóstolos, em que os irmãos, a Igreja entrou por um período de sofrimento. Se você ler a carta da Igreja de Esmirna, Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11, somente um, dois, três, quatro versículos, né? Esses quatro versículos, tão curta essa carta, mas é uma carta especificamente em que o Senhor falou da questão do sofrimento. A igreja em Esmirna, então, é um período de cento e poucos anos, né? Ou pouco mais, talvez, né? Vai da última parte do primeiro século até a primeira parte do quarto século, nós falamos, né? Então, é um pouco mais de cento e poucos anos, né? Primeira parte do primeiro século até a última parte do primeiro século até até a primeira parte do quarto século. Então, então é, é um período que a igreja passou por muito sofrimento na mão do Império Romano. Então, o Império Romano, que representa a política, produziu muito sofrimento para a igreja. E nós sabemos que muitos irmãos foram martirizados, muitos irmãos morreram por amor ao Senhor, muitos irmãos pagaram com a sua vida para não negar o Senhor. E aí é uma carta muito curtinha, de 4 versículos. Nós falamos semana passada também, e o fato de ser curtinha, só isso já nos mostra que o Senhor, ele valoriza o sofrimento da sua igreja, porém, o Senhor limita esse sofrimento de forma que é uma carta só de 4 versículos. É a menor carta de todas as 7 cartas. Justamente porque na questão do sofrimento, o Senhor limita o máximo possível, porque o Senhor ama o seu povo. O Senhor sempre ama o seu povo. O Senhor nunca quer que o seu povo sofra, mas o Senhor permite que a sua igreja sofra, porque ele sabe que o sofrimento é importante. Ele sabe que o sofrimento nos dá coisas muito preciosas. E para a igreja, sofrer pelo Senhor não é um peso. Para a igreja, sofrer pelo Senhor, ou até mesmo morrer pelo Senhor, não é difícil, não é, não é pesado, é uma alegria. Nós nos regozijamos muito quando somos considerados dignos de sofrer e morrer pelo Senhor. Ah, quem somos nós para sofrermos pelo Senhor? O Senhor nos escolheu, quando o Senhor nos escolhe é um privilégio, não é? Até conta uma história, né, se você ler aquele livro do Fox, acho que é John Fox, que fala a história dos mártires, um dos clássicos, né? Fox escreveu a história dos mártires e ali ele conta, nessa mesma época, na época da igreja de Esmirna, havia duas irmãs, se eu não me engano, em Roma, que elas observaram, uma era casada, a outra era noiva. E a casada tinha filhos. E a outra ainda não era casada, era só noiva, então não tinha filhos. Mas elas duas amavam o Senhor. E elas observaram que elas ficavam observando que vários cristãos estavam sendo levados para serem presos por amor ao Senhor. E aí elas pegaram e oraram ao Senhor e também comentaram uma com a outra. Por que que aqueles que amam o Senhor estão sendo presos e nós que dizemos que amamos o Senhor não estamos sendo presas. E aí, pouco tempo depois, as duas irmãs foram presas também. E aí, quando elas estavam na prisão, elas observaram que vários cristãos, depois de serem presos, eram jogados no Coliseu para serem comidos pelas feras, pelos leões, para fazer entretenimento para as pessoas, a famosa política de pão e circo do Império Romano.
E aí elas disseram também: por que que muitos estão testemunhando com seu sangue por amor ao Senhor, enquanto nós estamos testemunhando somente com a boca? E aí a, os seus opressores tentaram dar uma chance para elas de não serem lançadas para a morte das feras, e aí dizendo que se elas simplesmente negassem o Senhor, elas seriam libertas. E elas prontamente disseram que não negariam aquele que morreu por elas e que nunca as negou. E que não mesmo negou a sua própria vida, não negou a sua própria vida, entregou voluntariamente por elas, né? E aí então os seus opressores chamaram os pais das irmãs, chamaram o marido e os filhos de uma irmã e o noivo da outra irmã, tentarem persuadir elas a desistirem. E elas prontamente disseram: o que vocês têm podem trazer de precioso, que seja mais precioso que o nosso Senhor Jesus, nós não cederemos. Não cedeu ao apelo dos pais, nem do marido, nem do noivo, nem dos filhos. Por fim, elas foram lançadas para as feras. Enquanto elas caminhavam em direção às feras, as duas cantavam louvor ao Senhor até serem dilaceradas pelas feras. Irmãos, isso pode parecer para nós tristes, mas para essas irmãs foi glorioso, por algo glorioso, maravilhoso. A igreja, ela não acha que sofrer pelo Senhor é algo pesado. Ela está disposta a sofrer e morrer por aquele que sofreu e morreu por nós. E o período da igreja de Esmirna foi um período que muitos irmãos sofreram por amor ao Senhor. Sofreram muito por amor ao Senhor. Muito mesmo. Né? Bom, vamos voltar aqui ao início novamente. Então, Apocalipse 2:8 fala: o anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último. Aqui está falando é o Senhor, né? O Senhor sempre começa nas 7 cartas, o Senhor sempre começa falando algo para a igreja. E ele espera que no final as igrejas estejam ouvindo. Eu sempre disse para os irmãos: no início é o Senhor falando, no final é o Espírito falando, o Espírito dizendo para aqueles que têm ouvidos, ouça. Então, irmãos, o que o Senhor fala conosco, nós precisamos ouvir. Se nós ouvirmos o que o Senhor fala conosco, porque, como eu disse, já disse para os irmãos no passado, quando nós começamos a igreja, as 7 cartas, quando o Senhor começa falando no início de cada carta, o que ele fala para aquela igreja é justamente a necessidade daquela igreja. Por isso nós precisamos ouvir. O Senhor tem falado justamente para nós a nossa necessidade. A palavra de Deus vem exatamente falar o que o nosso coração necessita. A palavra de Deus vem justamente na medida certa, precisa, sem mais, sem menos. O Senhor vem falar exatamente o que a sua igreja necessita, o que cada um de nós necessitamos. A pergunta é: nós temos ouvido? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você olhar, o Senhor fala assim, no início da carta de Esmirna: estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Veja como é exatamente o que a igreja de Esmirna precisava. O Senhor está falando assim para a igreja de Esmirna: olha, eu morri, mas no terceiro dia eu ressuscitei. Amém! Se vocês morrerem também por mim, vocês também ressuscitarão. Ou seja, não precisam temer. A morte não pôde me segurar, me reter. A mim, Senhor Jesus. É isso que ele está falando para a igreja. E também a morte não poderá também reter ou impedir vocês de entrar na ressurreição. Porque a igreja, ela é uma com Cristo. Aonde o seu Senhor está, a igreja também deve estar. E o Senhor fala: eu sou o primeiro e o último. Ou seja, se vocês, o sofrimento, quando vocês sofrem por mim, ou seja, eu estou ali como início do sofrimento de vocês, o primeiro. Mas a última coisa que vocês vão ver não é os opressores de vocês. A última coisa que vocês vão ver não é a morte. A última coisa que vocês vão ver não é o sofrimento, nem a dor. A última coisa que vocês vão ver sou eu. Eu estou com vocês como primeiro e estarei durante todo o tempo no meio do sofrimento junto com vocês e eu serei o último. Eu triunfarei. Ninguém pode ser o último a não ser o Senhor. O último é o Senhor. Ele triunfa sempre. Ele é o primeiro e o último. E é isso que a igreja precisa ouvir.
O que será que nós precisamos ouvir quando nós estamos em sofrimento? Nós precisamos ouvir que o Senhor, ele entrou na morte e ele saiu em ressurreição. Irmãos, vamos ver lá. Vamos ler. Deixa a sua fitinha marcada aqui na, na Apocalipse 2:18, a fitinha da sua Bíblia, mas vamos circular na Bíblia. Vamos para Atos. Atos capítulo 2. Atos 2. Vamos ver lá. Olha o que Pedro falou no dia de Pentecostes. Pedro pregou, né? O que o apóstolo Pedro pregou, né? Ele disse assim para os judeus, Atos 2, falando assim, no versículo 24, versículo 23, Pedro falou assim, Atos 2, 23. Sendo este está falando do Senhor Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, ou seja, o Senhor morreu, não foi obrigado, o Senhor morreu, não foi contra a sua vontade, não, o Senhor foi entregue pelo determinado desígnio, ou seja, era o desejo, era a vontade de Deus e a presciência de Deus, ou seja, o Senhor, Deus já sabia de todas as coisas, Deus já tinha preparado tudo para o seu filho morrer, não é? Ou não foi algo ocasional ou aleatório, foi algo que estava sendo planejado, já tinha sido planejado por Deus. Aí Pedro continua: Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, matou, sim, os irmãos de iníquos mataram o Senhor, sim, mas versículo 24 fala: Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Grilhões são as correntes pesadas, resistentes da morte. A morte tem correntes, irmão. A morte é algo tão forte que ela lança correntes sobre a sua presa, sobre a sua vítima. Quando ela capta, quando ela captura a sua vítima, ela lança correntes tão pesadas, tão duras, que a sua vítima não consegue escapar. São grilhões, são pesados demais, são correntes muito grossas que ninguém consegue soltar, não é? Continua. Ao qual, porém, Deus citou rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Amém! Por maior que sejam os grilhões da morte, as correntes da morte, por maior que seja, mais grosso seja esse metal dessa corrente, essa corrente foi rompida, porque ela não poderia, era impossível reter o Senhor Jesus de ressuscitar, porque Deus ressuscitou. Você sabe que a Hades é o lugar dos mortos, não é? Todas as pessoas que morrem, crentes ou incrédulos, vão para o mesmo lugar, o Hades, que fica no centro da terra. E o Hades, e que isso é para outra mensagem também, tá, irmãos? Mais para frente, Apocalipse, nós vamos falar também sobre essa questão do Hades, né? Mas o Hades só tem porta de entrada. O Hades não tem porta de saída. Ou seja, em teoria não tem porta de saída, né? Na verdade, tem porta de saída, mas ela é trancada. Ninguém consegue sair. Todos os homens que entram no Hades, ou seja, que morrem, são presos no Hades pelos seus grilhões. A morte captura a sua presa com grilhões e joga ela para dentro do Hades. E o Hades ali prende e ninguém pode sair mais. Por isso, os mortos não podem sair do Hades. Certo? É impossível os mortos saírem do Hades. Mas não o Senhor. O Senhor, ele se ressuscitou. O Hades não pôde prevalecer contra o Senhor. O Senhor abriu a porta de saída do Hades, saiu em ressurreição. Ó Senhor Jesus! Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é tremendo demais. Mas aí, você pode pensar assim: e quanto a nós? Somos diferentes do Senhor? Não. A igreja que é identificada com Cristo, que é uma com seu cabeça, ela também, junto com o Senhor, ela entra na morte e ela sai em ressurreição. O Hades também não pode, é impossível o Hades reter a igreja. O Hades não consegue vencer a igreja, ela sai poderosa em ressurreição junto com o seu Senhor, porque nós estamos em Cristo. Aí você fala assim, aonde você viu isso, irmão Gustavo? Vamos ler então, onde está? Mateus 16. Vamos ler lá. E depois que o Senhor saiu em ressurreição, quem poderia matá-lo mais?
Quem poderia? É impossível. Por isso, o Apocalipse fala que o Senhor é aquele que ele vive pelo século dos séculos. Depois de sua ressurreição, ele está vivo pelo século dos séculos. E a igreja também, quando a igreja passa pela morte, sofrer pelo Senhor, ela sai poderosa em ressurreição e está viva pelo século dos séculos. Vamos ler lá, Mateus 16. O Senhor pegou e falou assim, ó. Falou para Pedro assim, né? Ah, versículo 18. Presta bem atenção, irmãos. Sou para Pedro assim. Também eu te digo, Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou rocha, no original grego, né? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, que é Hades no grego, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Quantas portas o Hades tem? Pelo menos duas nós sabemos. Aqui está em plural. Portas. Tem a porta de entrada do Hades e tem a porta de saída do Hades. Mas nem a porta de entrada, nem a porta de saída pôde prevalecer contra o Senhor e tampouco não poderá prevalecer contra a igreja, porque ela vence as portas do Hades. Amém! Isso é tremendo, irmãos. Isso é maravilhoso demais. Por isso que a ressurreição é como se fosse o centro da nossa vida cristã. A ressurreição é tão importante para nós. Aí, o Senhor entrou pela porta de entrada no Hades? Entrou. O Senhor morreu? Morreu. A morte capturou com os grilhões do Senhor? Sim. Mas o Senhor saiu pela porta de saída. A porta de saída foi destrancada por Senhor. E nós também estamos juntos. Irmãos, a morte não pode segurar a igreja. Nós saímos poderosos em ressurreição. E vocês vão ver nessa mensagem. Nós vamos dar alguns exemplos, irmãos. Nós saímos poderosos em ressurreição. Irmão, não fique na morte. Não fique no sofrimento. O sofrimento é importante, mas lembre-se, o Senhor só ficou na morte por 3 dias. Irmão, no máximo que você fique na morte é por 3 dias. Saia em ressurreição. O terceiro dia é a hora de você sair em ressurreição. Ó Senhor Jesus, você vê aquele irmão que está passando por sofrimento, aquela irmã que está passando por sofrimento, de repente era um irmão fervoroso, era uma irmã fervorosa, e agora é um irmão que já não ora mais. É uma irmã que não ora mais, é um irmão e uma irmã que não consegue mais ler a palavra de Deus, não consegue mais louvar. E você acha que aquele irmão, aquela irmã, acabou para eles, eles estão terminados, acabados, já era, estão mortos. Quando você menos imagina, quando você menos vê, passa um tempo, aquele irmão, aquela irmã sai poderosa em ressurreição com a nova experiência, cantando como nunca, orando como nunca, lendo a Bíblia como nunca, em ressurreição, porque as portas do Hades não podem prevalecer contra a igreja edificada, unida com Cristo. Ó Senhor Jesus! Nós saímos da ressurreição, é isso que está falando para a igreja em Esmirna, voltando para lá, para a igreja em Esmirna. Está falando isso. Estas coisas diz o primeiro e o último. E aí, o que nós vamos ouvir? No sofrimento, quem nós ouvimos? Quando nós estamos sofrendo, eu e você, parece que nessa hora não queremos ouvir mais ninguém, muito menos o Senhor. Até achamos que no sofrimento o Senhor já nem nos ouve mais. Até achamos que o Senhor no sofrimento nos abandonou. Até achamos que o Senhor não se lembra mais de nós. Até achamos que o nosso Deus perdeu todo o seu poder. Ele já está em ressurreição, mas nós achamos que ele já não tem poder de ressurreição mais. Irmãos e irmãs, quando a igreja estiver sofrendo, e a igreja representa cada um de nós devemos ouvir aquele que diz: Eu sou o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Amém! Ele tornou a viver. Senhor Jesus, vamos ver alguns exemplos maravilhosos? Vou mostrar para os irmãos alguns exemplos maravilhosos. Vocês querem verem? Vamos para 2 Coríntios. 2 Coríntios. Olha como a ressurreição opera na igreja. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Olha o que Paulo fala. Olha como essa foi a experiência de Paulo da ressurreição. Bendito, estou lendo 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ele é o Pai da misericórdia e é o Deus de toda consolação, que nos consola em tudo.
É Ele que nos conforta, é Ele, é Ele. Quando nós estamos sofrendo, deixa eu te perguntar, irmão e irmã, quando nós estamos sofrendo, quem te conforta? Quem? Quem é o seu conforto? Nós procuramos conforto nos homens, mas quem é o nosso conforto quando nós estamos em sofrimento? Quem realmente nos entende? Quem realmente sabe o que nós estamos passando? Quem já passou pelo que nós estamos passando? Vamos ver. O que fala? É Ele. É Ele que nos conforta. É Ele. Quem nós vamos procurar no sofrimento? É Ele. Em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Irmão, você percebeu? No versículo 5 fala: assim, porque assim como os sofrimentos de Cristo, não é o nosso sofrimento por amor ao Senhor, não. Não é você sofrendo ou eu sofrendo por amor ao Senhor, não. É o sofrimento do Senhor. É o Senhor sofrendo por amor a nós. Quando a igreja passa por sofrimento, nós achamos que nós estamos sofrendo por amor ao Senhor. No fundo, é o Senhor que está sofrendo por amor a nós. Como assim, irmão Gustavo? Quando nós estamos sofrendo por amor a Cristo, no fundo, o Senhor está sofrendo junto conosco. Ele está sofrendo. Quem mais está sofrendo é o Senhor. Esse exemplo que eu contei para vocês no início da mensagem, dessas duas irmãs, né, mártires, elas estavam sofrendo por amor a elas mesmas, elas estavam sofrendo por causa das coisas delas, elas estavam sofrendo por causa da rebeldia delas, ou elas estavam sofrendo por causa do Senhor? Se elas estavam sofrendo por causa do Senhor, o Senhor que estava sofrendo nelas. Quando eu sofro, quando eu sofro porque alguém me persegue porque eu sou um cristão, eu estou sofrendo por causa do nome do Senhor. Eu não estou sofrendo por causa do meu nome, Gustavo. Estou sofrendo por causa do nome do Senhor. Então, quem está sendo ofendido mais? O Gustavo ou o Senhor Jesus? O Senhor Jesus. Então, eu estou sofrendo porque estão falando mal do meu mestre. Mas quem mais está sofrendo é o meu próprio mestre. Quem está falando mal é dele. Por isso, em Atos 9, quando Saulo foi em caminho de Damasco para perseguir os cristãos, o Senhor perguntou assim para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele falou assim: quem és tu, Senhor? Ele falou assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Saulo nunca perseguiu o Senhor Jesus fisicamente. Quando Saulo começou a perseguir os cristãos, o Senhor já tinha ressuscitado há muito tempo. O fato de Saulo perseguir os cristãos era perseguir o Senhor. O Senhor não disse para Saulo: por que persegue os meus filhos? Por que persegue os meus seguidores? Não, ele diz: porque você me persegue. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmão, os sofrimentos aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5, é do Senhor. Quando a igreja sofre, é o Senhor que está sofrendo, são os sofrimentos de Cristo. Porque assim, vou ler de novo, porque assim como os sofrimentos de Cristo, não da igreja. Não estão entendendo? Aqui, quem está falando é Paulo. Paulo está dizendo que ele estava sofrendo por amor a Cristo. Mas ele estava dizendo que, no fundo, não era o sofrimento de Paulo por Cristo, era o sofrimento de Cristo por Paulo. Não sei se os irmãos estão entendendo. Espero que os irmãos estejam entendendo. O Senhor está sofrendo, quando nós sofremos pelo Senhor, no fundo é o Senhor que sofre por nós, porque Ele está junto conosco. Ele está junto conosco em todas as coisas. Vamos continuar. Fala assim: se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Tá? Também a consolação vem por meio de Cristo. O próprio Senhor, quando sofre por nós, ele nos consola em abundantemente também, na mesma proporção. Você percebeu? Paulo fala assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida, a medida do sofrimento é grande, assim também a consolação transborda. O que que transborda? A consolação, ela transborda o sofrimento. O sofrimento é em grande medida, mas
Desculpa, irmão, é que apareceu uma mensagem aqui na tela, eu tive que apagar. Irmãos, estão me entendendo? Irmãos, estão me ouvindo claramente? Alguém pode dizer um amém aí, só para eu saber se estão me entendendo? Apareceu uma Amém. mensagem. Amém. Ah, então tá bom. Amém, irmão. Aleluia. Tudo bem. Então, os sofrimentos é grande medida, mas o consolo transborda esses sofrimentos. O consolo vai além. O Senhor sempre nos dá muito mais do que Ele nos pede. Se o Senhor pede que nós soframos por Ele, ou Ele sofre por nós, o consolo vai transbordar 10 vezes mais. Por isso que Paulo fala, também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Irmão, passa a borda, transborda, ultrapassa a borda do sofrimento. 6. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Irmãos, não tem erro, não tem como falhar. Se houver sofrimento pelo Senhor, a promessa do Senhor é claríssima. Haverá conforto também por parte do Senhor em medida muito maior. Assim como participa do sofrimento, assim o sereis da consolação. Não vai faltar a consolação. É como o pai que bate e depois sopra, né? Só que o Senhor não sopra, ele beija. Vamos continuar. Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, olha a ressurreição. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Quando Paulo fala que essa tribulação que ele passou na Ásia era tão grande, foi tão imensa, tão poderosa, e Paulo fala assim: não seja ignorante, irmãos, que não quer que vocês ignorem a natureza da tribulação. Não seja ignorante quanto ao que nós passamos. Passamos um pesado. Foi tão pesado que nós esperamos a própria vida. E nós tivemos sentença de morte, ou seja, Deus veio, permitiu vir para Paulo e quem estava com ele, né? Seus cooperadores, e falou assim, né? Paulo e Timóteo aqui no caso, né? E o capítulo 1, versículo 1 fala que era Paulo e Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e irmão Timóteo. Então, suponhamos que era Paulo e Timóteo que estavam ali nesse sofrimento. Mas, quando o sofrimento foi tão poderoso que o Senhor falou assim, Paulo, Timóteo, saiu a sentença para vocês. E não é de serem libertos, é de morrer. Te pergunto, depois que o juiz dá uma sentença de morte, tem como recorrer? Há alguma coisa que você possa fazer? Adianta você espernear? Adianta você pular? Adianta você chorar ou gritar? Quando dá a sentença de morte, está dado, vai morrer. Mas aí o que Paulo fala? Contudo, já em nós mesmos tivemos sentença da morte, para que não confiemos em nós, ensino Deus que ressuscita os mortos. Então, já que havia sentença de morte, Paulo falou assim: bom, já que tem sentença de morte, eu não posso fazer nada, então se a vontade de Deus para mim e para Timóteo é morrer, então, Senhor, agora eu confio na ressurreição, no Deus que ressuscita os mortos. Senhor, então que eu morra, mas que eu saia em ressurreição. E foi o que aconteceu. Versículo 10: o qual nos livrou. Amém! O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Amém! Ele nos livrou, foi passado. Ele nos livrará, é futuro. E ele continuar nos livrando é no presente. O Senhor nos livrou, nos livra e nos livrará. Porque a igreja que é uma com o Senhor, ela está sempre passando pela morte e pela ressurreição. Ela conhece o Deus que ela tem. E é o Deus que ressuscita os mortos. Os mortos, não os vivos. Você não ressuscita um vivo, você ressuscita um morto. É o Deus que ressuscita os que já morreram.
Irmãos, o que é ressurreição? Ressurreição é algo que passou pela morte e saiu dela. Tudo que passa pela morte, a morte retém, não é ressurreição. Entenderam? Concorda? Se eu tenho uma experiência com Deus e aquilo entra na situação de morte, parece que Deus destruiu tudo aquilo, e eu não saio em ressurreição, é porque aquela minha experiência, na verdade, não era a experiência genuína de Deus. Porque a morte reteve ela. Mas se eu passo pela morte e depois de um certo tempo eu saio triunfante em ressurreição, é porque aquela experiência realmente era a experiência de Deus. Porque tudo que é de Deus passa pela morte e sai em ressurreição. A igreja está passando pela morte atualmente? Pode esperar, ela vai sair em ressurreição. Estamos com dificuldades agora? A ressurreição vai surgir. Nós vamos sair triunfantes em ressurreição. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Vamos perceber como nós passamos pela morte e todo o tempo? Vamos voltar para o Apocalipse, né? Apocalipse 2, versículo 9. Aí o Senhor vem e fala assim, para a igreja de Esmirna, continuando, né? 2:9. Conheço a tua tribulação. Conheço a tua tribulação. Irmãos, quem está falando isso para nós é aquele que sabe o que é sofrer. Ele conhece. Agora ele está falando que não conhece, não é a tribulação dele. O Senhor não está falando que conhece a tribulação dele, do próprio Senhor Jesus. Ele está falando que conhece a nossa tribulação, que passamos por ele. Irmão, quando nós estamos passando tribulação, nunca pensemos, porque a tendência do homem é essa, que o Senhor não nos conhece mais, que o Senhor nos abandonou, que o Senhor não sabe o que eu estou passando, o Senhor não entende o que eu estou passando. Lembre-se, ele vai dizer assim: eu conheço a tua tribulação. Eu sei que você está passando. Eu acho interessante a experiência de Paulo, né? Vamos ler lá, 2 Coríntios. Vamos voltar para 2 Coríntios de novo, né? 2 Coríntios, Paulo começou a carta falando essa experiência maravilhosa que nós acabamos de ler aqui, do Deus da ressurreição. Ele contando a experiência dele, né? Que ele passou lá na Ásia, lá pela morte, e saiu da ressurreição, que Deus livrou ele pela ressurreição, não é? E começa a carta dessa maneira maravilhosa. Na verdade, se você ler 2 Coríntios é até chamada uma autobiografia de Paulo. Porque é como se Paulo estivesse contando as suas experiências. Uma carta biográfica, autobiográfica de si próprio. Mas não de um homem natural, mas de um homem espiritual, porque Paulo era um homem vivendo no espírito. Então, o 2 Coríntios pode até ser chamado de uma biografia, uma autobiografia de um homem no espírito, que conta a história de Paulo. E começa contando que o homem no espírito, ele passa pela morte, ele sai em ressurreição, que é o capítulo 1. Mas quando chega, interessante, muito interessante, olha, vamos, me acompanha aqui. Vamos lá para o final de 2 Coríntios. Nós acabamos de ler o início, primeiro capítulo. Começa tão bem o homem espiritual passando pela morte e saindo em ressurreição. Aí quando chega lá no penúltimo capítulo, vem o versículo 7, capítulo 2 Coríntios 12, versículo 7. Aí, o Paulo, que é esse homem espiritual, fala que foi colocado um espinho na carne nele. Fala assim, versículo 2 Coríntios 12, 7. E para que não me sobrevivesse com a grandeza das revelações, Paulo teve revelações tremendas, né? Ele foi até o terceiro céu e foi até o Hades. Então, Paulo, ele conheceu o universo inteiro. O que o universo é composto? De três coisas: do terceiro céu, morada de Deus; da terra, morada dos homens; e do Hades, morada dos mortos. O Paulo esteve nessas três partes. No 2 Coríntios capítulo 12, ele fala que ele foi arrebatado até o terceiro céu, morada de Deus. Ele já conhecia as coisas da terra, que estava na terra. E fala que ele foi arrebatado até o paraíso. No versículo 4, foi arrebatado ao paraíso. O paraíso é o Hades, é a parte de descanso onde estão os cristãos, os crentes, os que creem no Senhor estão na parte boa do Hades, chamado paraíso. O Hades tem duas partes: a parte onde estão os morreram em Cristo, chamado paraíso, e a parte onde estão os incrédulos, que é o lugar de tormento, tá? A parte que estão os crentes, chamado paraíso, também é chamado de seio de Abraão. Então,
Paulo, ele conheceu o universo, ele foi nas três coisas. Ele foi no terceiro céu, terra e foi até o Hades. E aí, no versículo 7, então, ou seja, tem a visão completa do universo, né? E aí, quando chega no versículo 7, fala: E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, isso é muito grande, as revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Interessante. Começa essa autobiografia de Paulo, né, do homem do Espírito, lá no capítulo 1, falando Deus da ressurreição. O homem espiritual, ele conhece a morte e ele conhece também a ressurreição. Ele conhece o Deus da morte, mas conhece o Deus da ressurreição. Mas quando chega no capítulo 12, ele fala que ele é um homem que tem um espinho na carne. E ele começou a reclamar o Senhor desse espinho. Parece que ele perdeu a visão espiritual do sofrimento em si, não é? Ah, porque ele começou a falar que esse espinho era um mensageiro de Satanás. Sim, claro que era. Se ele falou, era um mensageiro de Satanás. Só que era um mensageiro de Satanás, mas sob a permissão de Deus. Esbofeteava ele, esbofeteava, humilhava ele, sim. Para que ele não se exaltasse, sim. Humilhava ele, humilhava. O homem espiritual precisa aprender a ser humilhado. Passa por humilhação. Mas ele não gostou do sofrimento. Então ele reclamou para o Senhor, 3 vezes pediu ao Senhor para afastar de mim. Ou seja, Paulo, ao orar para o Senhor tirar o espinho da carne, é como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, deixe-me orgulhar. Me deixe orgulhar. Eu quero orgulhar-me. Porque se o espinho é para ele não se exaltar, então, Senhor, deixe-me ser exaltado. Cara, ele não percebia que estava orando assim. Era uma oração de pedir para remover o espinho. Inconscientemente ele estava dizendo isso para o Senhor. É como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, você não está vendo esse espinho em mim? Estou sofrendo. Tira de mim. Você não conhece meu sofrimento? Você não sabe que eu estou sofrendo? É como se ele estivesse dizendo assim: parece que Deus já não conhece mais o meu sofrimento. Parece que agora ele não está me consolando mais. Lá no início da carta eu escrevi que ele era o Deus da consolação, que transborda, que ultrapassa todo o sofrimento com a consolação. E agora parece que esse espinho está me esbofeteando todo dia, dando bofetes no meu rosto, e Deus não faz nada. Senhor, tu não conhece o meu sofrimento? Tira de mim isso. Cansei, Senhor, estou sofrendo. Tira, está machucando. Irmãos, como poderia Paulo dizer para o Senhor? Claro, aqui nós estamos subentendendo que Paulo quer dizer isso, né? É subentendido. Mas como Paulo poderia pensar, subentendendo-se assim, né? Que o Senhor não conhecia a dor de um espinho, quanto o Senhor dele, o nosso, não teve um espinho, não, teve vários cravados na sua cabeça, numa coroa de espinho. Que o nosso Senhor, dele, nosso, de Paulo e nosso, não só teve espinhos cravados, não só um, Paulo tinha um, o Senhor teve vários. Não só na cabeça do Senhor, na sua coroa de espinho que ele recebeu, mas também os cravos que foram perfurados nas suas mãos, ou os cravos que perfuraram os seus pés. Como poderia Paulo, subentendendo-se mais uma vez dizendo, né? Poderia pensar que o Senhor não sabia quanto doía um espinho. Irmãos, onde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer para os irmãos: o Senhor conhece o nosso sofrimento. Ele diz para a igreja de Esmirna: conheço a tua tribulação. O Senhor sabe exatamente o que nós estamos passando, o que nós estamos sentindo, o quanto nós suportamos, até onde suportamos e quando sairemos da ressurreição. Ele conhece a nossa tribulação com detalhe. Nunca nos esqueçamos, nunca, que o Senhor que diz que conhece a nossa tribulação, lá em Isaías 53, diz que ele é um homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele sabe o que é sofrer. Se há um homem, não é um Deus, é um homem. Se há um homem de dores, é ele. O nome dele era Homem de Dores.
Se há alguém que sabe o que é sofrer, chama-se o Senhor Jesus. Ele sabe o que é padecer. Ele sabe. Nunca achemos que ele não sabe o que nós estamos passando. Ele é o homem de dores que sabe o que é padecer. E não só isso, né? Ele também foi, como fala em Hebreus, vamos ler lá, Hebreus, eu preciso ler para os irmãos. Irmãos, Hebreus capítulo 2. Hebreus 2 fala assim. Vamos ler lá, irmãos? Gostaria que vocês lessem comigo. Hebreus 2 fala assim. Está falando aqui do Senhor Jesus, né? No versículo 9. Hebreus 2, 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. O Senhor provou a morte por todo o homem. Ele entrou no Hades e ressuscitou, saiu pela porta. E também todo homem em Cristo entra e pode sair por meio de Cristo também. Continua. Porque convinha que aquele que puja, aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Irmãos, o Senhor foi aperfeiçoado, Deus Pai usou os sofrimentos para aperfeiçoar Cristo, como homem, como homem. Cristo como Deus é perfeito, mas Cristo como homem, ele era perfeito no sentido de pecados, ou seja, não tinha pecado nenhum. Então, no sentido, na questão do pecado, o Senhor era perfeito, santo, como homem. Mas a questão de experiências humanas, ele precisava ainda adquirir. Por isso, o Senhor demorou 30 anos para começar o ministério dele. O Senhor começou o seu ministério quando ele tinha 30 anos e o Senhor foi à cruz e morreu quando ele tinha 33 anos e meio. 3 anos e meio só durou o ministério terreno do Senhor. Mas o Senhor esperou ele ter 30 anos para começar seu ministério. Por que não começou antes, então? Por que não começou quando ele tinha 18 anos? Hoje, um jovem com 16 anos já acha que pode ganhar o mundo. Por que o Senhor, então, não começou seu ministério com 18, com 17, com 20, com 21? Porque o Senhor, Deus, estava aperfeiçoando Cristo, lhe dando experiências humanas para ele, de sofrimento, para que ele pudesse tornar o nosso Salvador e entendesse, conhecesse os nossos sofrimentos também, o que o homem passa. Ou seja, o sofrimento tem um propósito, ele é para nos aperfeiçoar. Nenhum homem torna-se perfeito sem o sofrimento, irmãos. Continua. 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de chamar irmão, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. Amém! Você confia em alguém que não passou por sofrimento? Você ousa confiar na pessoa, uma pessoa que não passou por sofrimento, não foi provada e aprovada? Você confia nela? Você tem coragem de confiar na pessoa assim? E se ela esmorecer no meio do sofrimento? Ela está te guiando. Ela está indo na frente. Aqui o contexto é o Senhor foi na frente por nós. Ele é o capitão da salvação, ele foi na frente. Ora, se esse que está nos guiando, que é o Senhor, se ele não foi, passou por sofrimento e foi provado e aprovado, como é que eu posso confiar nele? Como é que eu sei se lá no meio do sofrimento ele vai me abandonar, fugir e deixar eu sozinho? Não é rascada? Se no meio do sofrimento ele não vai esmorecer, mas nosso Senhor não vai, porque o Senhor passou pelo sofrimento, foi provado, foi aprovado e tornou-se o capitão da salvação. Por isso fala, versículo 13, e outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda,
eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. O Senhor chegou no final e falou assim, eu cheguei, mas não cheguei sozinho. Eu trouxe comigo meus filhos. Amém! Eu os conduzi perfeitamente, nenhum se perdeu. Eu cheguei e os meus filhos chegaram também. Olha para trás se algum se perdeu. Nenhum se perdeu. As 100 ovelhas chegaram. Uma desviou, eu larguei os 99 e fui buscar a que se desviou. Mas todas chegaram, nenhum se perdeu, porque o Senhor é de confiança, é digno de confiança. Ele passou por sofrimento e ele venceu. Irmãos, é por isso. O que tem a ver com a igreja de Esmirna? É por isso que o Senhor quer que a igreja passe por sofrimento. Por isso que a igreja de Esmirna passou por sofrimento. Só assim ela torna-se uma igreja de confiança. Que Deus confia. Que os homens confiam. Ó Senhor Jesus. Eu tenho certeza que meus pacientes confiarão em mim como médico na hora de operá-los, se eles entenderem. Talvez não passe para a consciência dele, mas na minha passa. Se eles entenderem que eu já passei por muito sofrimento em cirurgias, para eu poder também saber, na hora de der alguma coisa errada, como sair daquela situação. Agora, um médico que nunca passou por uma complicação, você vai confiar nele? E se tiver complicação com você, como é que ele vai se sair dessa, na cirurgia? Só posso confiar naqueles que passaram por sofrimento e saíram em ressurreição. Isso é confiar. Não mais morrerão. Vamos continuar. Olha o 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Por que ele passou igualmente? Para dizer assim, eu conheço o teu sofrimento, a tua tribulação. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, saber o diabo. Ó, para destruir aquele que usa a morte, que é o diabo. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendente de Abraão. O Senhor não vai socorrer anjos, vai socorrer a nós. Por quê? Porque o anjo não tem sangue, não tem carne, não sabe o que é sofrer. O anjo não passa fome, o anjo não passa sede. O anjo não precisa ser socorrido, vai socorrer a nós, porque ele também foi um homem legítimo e genuíno. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas, que em todas, não houve exceção. Convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém! Ele é de confiança. Ó Senhor Jesus, que Deus nós temos, que Cristo maravilhoso nós temos, irmãos. Que homem Deus perfeito, que Deus poderoso e homem perfeito é esse que nós temos. Vamos voltar para Apocalipse 2:9. Conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Amém! Está dizendo assim para a igreja em Esmira, vocês, por amor a mim, decidiram até perder os seus bens materiais. Ficaram pobres. O Senhor conhece a tribulação e conhece a pobreza. Irmão, só quem passou por tribulação sabe tanto que dói. E só quem passou por pobreza sabe tanto que é difícil ser pobre. E só quem passou por blasfêmia, por blasfemado, foi caluniado, sabe tanto que dói na alma isso. E o Senhor falou que conhecia as três coisas que a igreja de Esmira estava passando. Vamos ler de novo, versículo 2:9. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O Senhor sabe do que nós sofremos, da pobreza que passamos e quando somos blasfemados e caluniados. Dói muito, mas Ele conhece e Ele sabe.
Irmãos, quando ele fala assim, a tua pobreza, eu expliquei, é porque a igreja decidiu perder tudo para amor ao Senhor. Irmãos, isso é a igreja. Se você entendeu que a igreja é diferente disso, você não conhece a igreja. A igreja não é quanto nós, ao crermos no Senhor, ficaremos ricos, mas é quanto ao crer no Senhor, nós estamos dispostos a perder e entregar tudo por amor ao Senhor, até mesmo ficarmos pobres. A igreja não é quanto eu vou ganhar ao crer. A igreja é quanto eu vou perder ao crer. O que eu estou disposto a perder, em vez do que eu estou querendo ganhar. Quantas pregações por aí vocês já ouviram, nós já ouvimos, né? Creia no Senhor, você vai ficar rico. Creia no Senhor, você vai Deus vai te abençoar, vai te dar um emprego, vai te dar não sei o quê, vai te dar uma casa, vai te dar um carro maravilhoso, blá, 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 blá. Irmãos, isso não é o que a igreja é. Não é o que a Bíblia nos ensina. A igreja ensina é, eu conheço a tua pobreza. Por outro lado, o Senhor fala entre parênteses assim, mas tu és rico. Esse entre parênteses aqui, eu entendo, é como se estivesse falando assim, lá no nosso ouvido, sabe? Cara, isso é uma percepção pessoal minha, tá? Isso é algo que eu sinto isso. Ninguém precisa concordar comigo, mas eu sinto isso. Assim como eu falo assim, eu conheço tua pobreza, aí fala assim no meu ouvido assim, mas tu és rico. Tu és rico. Rico de quê? De experiências de Cristo. Ou seja, sofrimento, além de nos aperfeiçoar, ele tem outra característica. Ele está aqui, o sofrimento existe para nos enriquecer. Não financeiramente, mas de Cristo. Quem mais passou por sofrimento, mais tem de Cristo para compartilhar. Quem mais passou pelo sofrimento, mais tem conforto para dar. Quem mais passou por sofrimento, mais experiente e maduro se tornou. Irmãos, quem passou pela morte e a ressurreição é rico demais, mas tu és rico. Os homens podem olhar para você e dizer assim: vocês são pobres de coisas materiais, mas o Senhor vai dizer assim: você tem riquezas insondáveis que nenhum dinheiro poderia comprar. Tu és rico. Ó Senhor Jesus, nós somos ricos demais. Vamos ver lá, vamos ver lá. 1 Pedro. Vamos ver o que Pedro fala. 1 Pedro, versículo 6. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, fala assim: nisto exultais, embora no presente, o breve tempo, olha, o sofrimento é breve. O Senhor, é o que eu falei para os irmãos, a carta da igreja de Esmirna só tem 4 versículos. Quando fala de sofrimento, é breve. Deus sempre dá o sofrimento numa medida muito pequena, breve, porque Ele nos ama. Mas o que vem desse sofrimento, é rico demais. Fala, vamos ler. Por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para quê? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, uma nossa fé tem que ter valor, tem que ser rica, tem que ser caríssima, tem que ser preciosa demais. Nossa fé não é vendida em qualquer supermercado ou qualquer banquinha por aí. A nossa fé, ela tem que ter um valor preciosíssimo. É o valor daqueles que conhecem o sofrimento, que foram contristados por várias provações, que é a fé que foi provada e aprovada. É a fé que ela é digna de confiança. Igual o Senhor Jesus em Hebreus, capítulo 2. Nós podemos confiar nele, porque ele passou pelo sofrimento e venceu. Ele é rico demais. Vamos continuar. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, a fé é preciosa, mas precisa ser confirmado isso. A fé que Deus nos deu tem valor? Irmãos, ela tem valor inestimável, mas precisa ser confirmada. A fé que você tem, que o Senhor te deu, ela é preciosíssima. Mas nem nós sabemos do valor dela, enquanto não passar por sofrimento. Às vezes aquele homem, ele acha que ele tem muita fé. Quando passa por sofrimento, ele parece que quase abandona a fé. Ele não conhecia. Até passar por sofrimento, ele não sabia o valor que aquela fé tinha. Mas
Por outro lado, outros, ao passar por sofrimento, achavam que a fé era pequena, mas quando passa por sofrimento, eles se apegam tanto ao Senhor e se apoderam da palavra de Deus e da fé com tal convicção que eles percebem que a fé deles, na verdade, não era pequena, não, era monstruosa, era imensa. Ou seja, aí eles descobrem o valor que é uma fé, o valor de uma fé no meio de um sofrimento. Quanto ela é importante. Se não houvesse aquela fé, se não houvesse a fé no Senhor, eles teriam sido destruídos pelo sofrimento. Depois que eles passam por sofrimento, eles falam assim: puxa, o que me salvou naquela época foi a fé, a minha fé em Cristo Jesus. Quanto ela foi digna de confiança, quanto ela foi importante. Que seria de mim naquele sofrimento se não houvesse a fé na palavra de Deus? Ou seja, ele descobriu que a fé tinha muito valor. Ele percebeu que tudo nesse universo, na hora de sofrimento, não tem valor nenhum a não ser a fé. Ela tem que ser confirmada. Continua. Muito mais preciosa que o ouro perecível. O ouro perecível é o que o homem, o mundo quer. Isso é o que o mundo acha que é rico. O padrão do mundo, ser rico é ter muito ouro que perece. Mas para a igreja em Esmirna e para nós, ser rico não é ter coisas financeiras ou ouro perecível. Ser rico é ter experiências de Deus com fé. Irmãos, por isso eu falo para a igreja em Esmirna assim: tu és rico. O seu ouro é muito mais precioso do que o ouro perecível do mundo. O seu ouro é inestimável, é cheio de Cristo, é cheio de glória inefável. Continua. Fala assim: mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que é uma fé confirmada? É que quando o Senhor voltar, essa fé vai gerar, sabe o quê? Vai gerar louvor, glória e honra. O Senhor vai falar assim: servo bom e fiel, serva boa e fiel. Vai nos encher de louvor, vai nos dar glória para reinar com Ele e vai nos honrar para colocarmos para reinar junto com o Senhor. Ó Senhor, ó versículo 8. A quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Indizível e cheia de glória. Você está falando assim: conheça a tua pobreza, mas tu és rico de alegria indizível e cheia de glória. Que dinheiro que compra isso, irmãos? Alegria indizível e cheia de glória. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 4. Aliás, 1 Pedro, perdão, 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Pedro fala assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária, fora do comum, estivesse acontecendo. Não, a igreja não acha que o sofrimento é algo extraordinário. A igreja acha que o sofrimento é algo comum, ordinário. Ou seja, é algo que acontece todos os dias, é algo ordinário. Para a igreja, o sofrimento não é algo do fim do mundo, é algo que nós passamos mesmo. E continua. Pelo contrário, 13. Alegrai-vos na medida. Observe a palavra da Bíblia, na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Ou seja, quanto mais você sofre, na medida do sofrimento de Cristo, mais alegria. Aí mais sofrimento, mais alegria. A medida vai sempre se equivalendo-se. Vai ser alegrável na medida do sofrimento. O sofrimento produz uma medida de alegria. Alegria. Não é questão de masoquista. A igreja não é masoquista. A igreja ama o Senhor. Sofrimento, alegria. Sofrimento, alegria. Tá vendo aqui a palavra, ó? Olha a palavra que a Bíblia usa. Pelo contrário, alegrai-vos na medida. Que medida? Qual que é a medida? É a medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo. Sofreu? Alegra mais. Sofreu de novo? Aumenta a alegria. Mais ainda? Mais ainda. Aí ele fala, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Ó Senhor Jesus!
Um cristão nunca fica em depressão no sofrimento. Pelo contrário, ele está alegre. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Se pelo nome de Cristo sois blasfemados, a blasfêmia dos que se assim mesmo se chamam judeus, que a igreja passou, né? Sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, voltando aqui para a igreja de Minas, eu vou parar por aqui. Semana que vem nós vamos continuar a igreja de Minas, e nós vamos continuar a segunda metade do versículo 9, que é a blasfêmia do que as mesas se chamam judeus, tá bom? E aí vamos continuar os versículos. Jesus, Senhor.